Hoje vamos falar sobre o primeiro passo que você precisa dar para crescer com a sua marcenaria. Nós vamos falar sobre a eficiência operacional e como você consegue chegar na eficiência operacional. Eu sou o Cleandro da Gabster e hoje vamos falar como você pode reduzir os custos de produção na sua marcenaria. Nós recebemos durante 2017 muitas reclamações de clientes que nos falavam da baixa conversão dos projetos que estavam fazendo em 3D, né? Poucas vendas sobre tantos orçamentos que vinham sendo feitos a partir dos projetos 3D. E nos pedindo algumas dicas, algumas ajudas de como poderiam melhorar essas questões, né? Um dos pontos que nós sempre identificamos aqui dentro do processo de venda e fabricação é o questionamento inicial quanto ao quanto está custando todo o processo de venda e todo o processo de produção dentro de uma marcenaria. E a partir daí, identificar as melhorias ou as principais melhorias que podem ser aplicadas sobre o negócio. Bom, então vamos falar sobre os 3 pontos principais que podem ser melhorados dentro da marcenaria para que você possa reduzir substancialmente o custo dentro de um processo de produção. O primeiro deles tem a ver com a fase de projeto e orçamentação. Existe uma forma que nós utilizamos aqui para identificar facilmente quais são os principais pontos ou oportunidades de melhoria nessa fase de projeto e orçamentação, que são dividir todo o processo que você tem de venda em algumas fases, algumas atividades. Sejam elas uma atividade de realizar o projeto, vamos supor, 10 horas. Uma atividade de realizar o orçamento, 2 horas. De atualizar os preços envolvidos com uma revenda ou com o seu fornecedor relacionados aos materiais que você vai utilizar aí no projeto, né? E também as outras tarefas de atendimento do cliente, de refazer o projeto e tudo mais. Pense que você tem hoje um tempo e se você aplicar algumas melhorias, você vai ter um tempo menos X, né? Você vai ter um potencial de melhoria em cada uma dessas atividades quando você utiliza um novo método de venda, um novo método de orçamento. Normalmente, nós conseguimos dar para os clientes, nesse processo, uma substancial melhoria que pode chegar de 40% a 50% na redução dos tempos necessários nessa atividade de projeto. O segundo ponto, relacionado ainda à mão de obra, tem a ver com a entrada na produção, ou seja, aquelas atividades de explosão do projeto, geração da lista de peças, quando a marcenaria tem máquinas, no setup de máquinas, no comando do corte e de todas as operações de identificação das peças que vão envolver desde a entrada do projeto na marcenaria até a saída. Principalmente para as marcenarias que ainda trabalham com bancadas e diversos marceneiros que mantêm um sistema ainda próprio de padrão construtivo de móveis, né? Aí se existe um grande potencial de melhoria quando se aplica um novo processo linear de fabricação de móveis sob medida. Nós conseguimos dar para os nossos clientes uma redução do tempo de consumo de horas de até 90%, dependendo o tipo do móvel trabalhado. O terceiro ponto tem a ver com o consumo dos materiais. As marcenarias que ainda não possuem um otimizador de corte, por exemplo, têm um potencial de otimização ou da redução do desperdício de material muito substancial. Pode chegar até 30% a redução dos retalhos e das peças desperdiçadas. Quando ainda se aplica mais um método de melhoria do processo de corte ou de agrupamento de corte de várias chapas em conjunto, aí falo para o móvel sob medida mesmo, se consegue ter ainda uma melhoria, um ganho, né? Você consegue unir todas as peças de branco, por exemplo, e ter uma substancial redução do custo de produção. Somando esses 3 itens, todos os ganhos que se consegue ter de redução de horas,
de projeto, orçamentação e venda, redução de horas da entrada do projeto na produção e do desperdício de materiais, se consegue sobre o valor total que se tem de custo de produção, se ter no mínimo 9 a 10% da redução do custo. Significa, se consegue, do custo total que você tem para produzir, uma redução de 10%. A cada 10 mil reais que você tem de custo de produção, você pode economizar R$1.000. A cada 100 mil reais, 10 mil reais. Se você repassar isso para a venda, com certeza você vai ter um preço mais competitivo. Você vai ter uma condição melhor de competir no mercado com uma redução do preço final, considerando a redução dos custos, não da sua margem de lucro. Então você pode trabalhar com um preço final menor, tendo mais lucro. O vídeo de hoje foi um pouco mais longo, porque tem algumas definições mais técnicas. Mas é um ponto bem importante para você entender qual é a relação que se tem com conseguir mais conversões de venda com o mercado, né? Mais conversões de projeto em venda, com custos de operação, com eficiência operacional. Né? As duas coisas estão diretamente ligadas. E aí se tem uma grande oportunidade de se provocar boas melhorias na marcenaria para torná-la mais competitiva. Eu estou falando de utilizar os mesmos recursos que vocês já têm, melhorando e otimizando o que você tem em casa, melhorando a produtividade para então ser mais competitivo e conseguir também vender mais, mas primeiro arrumando a casa. Bom, a minha mensagem por hoje é essa. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no YouTube, nesse canal, o canal que a gente está promovendo para melhorar gradativamente a nossa forma de comunicar todo o nosso conteúdo, que já é bastante grande dentro dos nossos e-books e dentro do nosso blog, e trazer todo esse conteúdo de uma forma mais fácil aqui através do YouTube. Eu sou o Cleandro, sou o CEO da Gabster, espero ter ajudado e até a próxima.